Bom dia a todos e a todas. A minha ideia hoje aqui é trazer um pouquinho da construção desse currículo, né? Já foi muito dito hoje na mesa, né, e até mesmo pelo secretário, alguns princípios que estão dentro desse currículo, né? Então, a ideia é trazer um pouquinho o que esse currículo, né, nos favorece em relação à diversidade, como ele foi pensado inicialmente, né, porque ele é pensado para a cidade de São Paulo, não para o Brasil, porque é uma cidade diversa. Então, a nossa preocupação maior, no início, foi olhar para essa diversidade que tem dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente traz um pouco isso aqui para vocês hoje, dessa construção desse currículo. E aí, o currículo, né, quando a gente pensa nesse currículo, e pensando também na questão da mediação de conflito que vai acontecer dentro da escola e dentro desse currículo, porque ele é um campo de batalha, assim, né? Como já foi dito aqui hoje, a gente sabe disso, mas como tornar esse currículo vivo para as crianças, tá? Então, o que nós temos? Ele nasce com um pensar de pessoas autônomas e responsáveis, né? Um projeto de vida pessoal, social e pessoal, e aí, olhando para isso, para quê? Para que a gente possa ter uma sociedade, né? Essa sociedade mais justa, mais humana, mais democrática e mais inclusiva. Então, ele nasce com essa ideia, esse currículo nasce com essa ideia, e aí, a partir disso, vamos colocando outras coisas dentro desse currículo, né? Pensando, sim, também em cada um dos territórios que nós temos na cidade de São Paulo, que isso é fundamental, e pensando nisso, né? Que todos precisamos de aprender e todos podemos aprender um com os outros, e quem aprende, aprende em seu modo de exercício da cidadania, né? Pensando nisso, como que eu posso lidar com o outro também, respeitar o outro. Então, ele tem um princípio de respeito o tempo todo, respeito à opinião do outro. Quando a gente traz a matriz de saberes, que mais à frente eu vou mostrar para vocês, que já foi dito hoje, e também os ODS, pensando nisso, né? Pensando como que eu posso trabalhar também com as questões não cognitivas, mas integradas ao cognitivo, tá? Ele também tem, né, o professor, e aí esse currículo, né, ele vai tornar-se em ação graças aos professores. Então, nós temos o professor como protagonista, sim, desse currículo, como um mentor dos nossos alunos, né, e pensador criativo, um tutor e o mediador. Tudo isso ocorre dentro da escola, dentro da sala de aula, e nós nos preocupamos muito com isso. Como que nós podemos tornar esse currículo vivo? E é através do professor, das ações que o professor vai desenvolver com os nossos alunos. Que, graças a essas ações, é que nós tornamos tudo isso que nós já conversamos hoje aqui, já foi discutido hoje aqui, vivo para os nossos alunos. E aí, ele também é centrado nos estudantes, né, com a participação desses nossos estudantes. Por quê? Nós pensamos no seguinte: quem são os estudantes da cidade de São Paulo? Nós precisamos pensar nesses alunos, né? Então, ele nasce com esse princípio, centrado nos estudantes. Então, quem são os nossos alunos? Nós precisamos conhecer os nossos alunos, né? Não é um mero número que eu tenho lá na sala de aula, ou num território que eu tenho lá, eu tenho uma criança lá que eu preciso me preocupar com ela. Então, a gente também tem essa questão. Reconhecer, né, os limites e as potências dessas crianças, isso é fundamental para que pudesse ter sido construído esse currículo também, e quando ele vai para a sala de aula, ele tem essa ideia atrás dele, né? Relacionar esse aspecto de confiança, né? Colocar o aluno também como protagonista desse currículo, quando ele vem para dentro do currículo, eu tenho essa relação de confiança com o meu aluno. Isso também eu vou diminuindo as questões que tem sobre as relações de conflito dentro da escola, tá? O planejamento, logicamente, né, que são o perfil e as necessidades que esses meus alunos... Então, cada território, cada escola tem um perfil diferente dos nossos alunos, por isso que nós temos uma diversidade muito grande na cidade de São Paulo. Então, a gente se preocupa também com essa questão, né, de conhecer, de ver qual é o perfil e quais são as necessidades daquele meu aluno naquele momento, né? O engajamento, a gente acha que isso é fundamental, né? O engajamento dos nossos alunos, porque eu posso também corresponsabilizar os alunos em relação ao que está acontecendo na escola.
Então, quando eu trago isso para dentro da escola, eu trago o meu aluno e faço com que ele participe das ações que são feitas na escola, eu estou corresponsabilizando ele e fazendo que ele participe dessas ações que são realizadas no entorno da escola. Né? E, lógico, acompanhar e avaliar para assegurar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, o currículo, ele, além de ser pensado para os professores também, como o currículo vai ser posto em ação, ele é principalmente pensado aonde? Nos nossos alunos. Né? Ele é centrado nos nossos alunos. Então, o currículo da cidade ele tem esse pensamento. E aí, nós trazemos aqui alguns conceitos orientadores, né, desse currículo da cidade, que ele aí vai favorecer essa relação que vai ter relação de conflito, relação mediadora dentro da escola. Né? Quando eu penso numa educação inclusiva, né, desse currículo, que considera, né, a consideração do modo de ser e de pensar e de aprender de cada aluno. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Né? Como que cada aluno pensa, como que cada aluno ele aprende, isso está dentro do currículo da cidade. A questão da equidade, isso é fundamental para nós também. Né? Oportunidades de aprendizagem adequadas e significativas para todos. Né? Então, ele traz, dentro do currículo, esta questão da equidade. Isso é muito caro para nós. Né? Então, quando a gente pensa nessas oportunidades, qual é a oportunidade que eu dou para todos os alunos de aprendizagem? Nós trazemos isso para dentro do currículo e pensamos na equidade. E, logicamente, a educação integral. Né? Quando a gente pensa no desenvolvimento integral desse aluno. Então, quando a gente traz tanto a matriz de saberes quanto os ODS para dentro do currículo, nós estamos pensando nesta formação integral desse ser humano. Tá? E aí, quando a gente olha para a equidade, né, o reconhecimento das diferenças, né, não discriminar e não excluir, então isso é muito forte dentro do currículo, ele traz isso na sua concepção, né, a questão da gente olhar principalmente para a equidade e pensar no quê? Eu reconhecer as diferenças que existem, né, dentro da cidade de São Paulo, dentro do meu território, dentro da escola. Nós trabalhamos com muitas diferenças, então isso é fundamental para alcançarmos a equidade. E também essa questão de oferecer igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola. Nós temos um problema muito grande também ainda na cidade de São Paulo, de permanecer com essas crianças dentro da escola. Então, como que eu faço com isso? Né? Quais são as ações que eu posso fazer quando eu estou dentro do meu território, dentro da escola, para além das questões da língua portuguesa, da matemática, que eu possa fazer com que esse aluno permaneça dentro da escola, tá? E aprender também, né? E a diversidade de práticas pedagógicas, né? Identificar como cada estudante aprende. Então, na verdade, nós estamos pensando aqui de como que cada um dos nossos estudantes vão aprender aqui. Né? Então, aí eu consigo garantir o quê? Esta questão da equidade. Não dá para eu olhar para todos, né, de uma maneira igual, né, sem pensar em cada um dos nossos alunos. Isso é fundamental para nós. Então, dentro do currículo da cidade, ele traz isso como um dos fundamentos, né? Principalmente para a gente pensar na questão da equidade. Como que eu vou garantir a aprendizagem de cada um dos nossos alunos? Então, isso é fundamental para nós. E a questão da educação inclusiva, que a gente traz também para dentro do currículo, como uma escola para todos, né? E aí o reconhecimento de identidade, reconhecer esse meu aluno, a identidade desse meu aluno, porque ele é diferente, sim, dos outros. Então, isso é fundamental, né, para que a gente possa pensar nessas diferenças que existem dentro da escola. Tá? E pensando na educação inclusiva, a eliminação, né, de barreiras, seja ela física ou não. Então, como que eu posso estar pensando na eliminação dessas barreiras dentro da minha escola, dentro do meu território? E a incorporação das diferenças. Né? A cidade de São Paulo tem muito isso rico, né? De ter, dentro de uma mesma sala de aula, diferentes, a diferença que ela é gritante dentro da cidade. Isso é fundamental. E eu reconhecer isso e respeitar isso
é muito importante para a educação que nós estamos pensando aqui. Então, isso a gente traz para dentro do currículo da cidade de São Paulo também. Em relação ainda da educação inclusiva, né, um currículo, né, que seja negociado, as práticas pedagógicas diferenciadas e participativas, essa prática pedagógica e participativa dos alunos. Então, como que eu faço que eles participem dessa minha aula? E uma gestão democrática, né? Como que eu consigo, dentro da sala de aula, dentro da escola, ter uma gestão democrática com os professores e com os meus alunos. E alguns, né, aqui, em relação à educação integral, pensando nesses aspectos intelectual, emocional, social, cultural e física, né, como que eu desenvolvo isso com os meus alunos, isso é fundamental para nós, e isso a gente entende que esses aspectos não cognitivos eles vão nos ajudar e muito, né, na mediação do conflito, né? Quando eu penso na relação social, quando eu penso nessa questão emocional que desperta isso, essa relação dos alunos, isso é fundamental que a gente traga isso para dentro do currículo. E a gente trouxe isso, né, com a matriz de saberes e os ODS. Como já foi dito hoje aqui pela professora, já acontece isso nas escolas. A gente sabe que isso acontece nas escolas da cidade de São Paulo. O que a gente está tentando fazer é que isso se torne intencionalmente agora muito mais forte, que potencialize isso dentro do currículo, dentro das escolas, dentro do território. Isso é fundamental para nós, né? E aí, a educação integral, a gente sabe que ela prepara para os desafios contemporâneos, né, os novos desafios que esses alunos vão ter que enfrentar. Ele maximiza a aprendizagem acadêmica desses nossos alunos, então ele potencializa isso também. A parte não cognitiva vai potencializar a parte cognitiva de aprendizagem dos alunos. Contribui para a promoção da equidade, né? Então, quando eu penso na educação integral, eu também estou promovendo uma educação pensada na equidade dos nossos alunos e colabora também para superar essa questão dos nossos alunos que são vulneráveis, né? Isso também é muito caro para nós, olharmos para esses nossos alunos que estão vulneráveis. Então, como que eu posso trabalhar com eles, como que eu posso ter essa questão debatida dentro da escola. E gera impacto nos indicadores sociais, também a gente sabe disso, né? E cria um ambiente favorável à aprendizagem do aluno. Então, quando a educação integral ela é trabalhada na escola, a gente percebe que as relações entre as crianças elas melhoram e melhoram muito, tá? E aí a gente traz esse questionamento que não é novo, né? Que a gente acaba pensando, né? Aprender a estar, aprender a ser e aprender a viver com os outros. Então, para que nós estamos fazendo uma educação, pensando em uma educação, né? Para que todos possam estar presentes, todos possam se relacionar. E, para isso, pensando nesses aspectos que não são só cognitivos, nós trouxemos para dentro do currículo, né, como já foi dito hoje, a matriz de saberes. Ela nada mais ela já estava lá pensada, né, nos DCNs de 2013, com os princípios éticos, políticos e estéticos, né? Então, a gente traz essa matriz e, quando a gente olha, né, para as relações de conflitos que acontecem dentro da escola e para a questão da mediação, a gente percebe que ela traz isso muito forte, né? De eu pensar nisso com o meu aluno. Quando eu penso na abertura à diversidade, quando eu penso na responsabilidade e na participação que eu tenho, tá, como um saber, a empatia e a colaboração, principalmente. Então, como que eu posso trabalhar com o outro? Como que eu posso ter empatia ao outro? Então, isso nós trazemos dentro do currículo. E por isso que o currículo ele traz os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? O desenvolvimento pensando no desenvolvimento integral desse aluno, dessa criança. Isso é fundamental. Então, quando a gente traz isso para dentro do currículo, é pensando nesses aspectos, como que ele pode melhorar a educação das crianças, né? A relação entre as crianças dentro da escola.
E também temos aqui, dentro do currículo, os temas inspiradores, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como já foi dito hoje aqui a gente divide em 5 P's, né? Pessoas, prosperidade, paz e parcerias e o planeta. Pensando, né, principalmente no ODS 16 e 17 e no ODS 4, que é uma educação de qualidade, que aí, dentro dele, quando a gente olha para dentro de cada um desses ODS, nós vamos ter mais ou menos umas 7, 6, entre 6 e 7 metas, né? Quando eu olho para dentro do ODS número 4, por exemplo, que é educação de qualidade, dentro dele nós temos os direitos humanos, né? Então, isso é fundamental, que a gente traga isso para dentro da escola. Então, quando a gente traz os ODS, quando traz a matriz de saberes, a gente sabe, a gente reconhece, como já foi dito hoje, dos programas que existem em cada uma das escolas da cidade de São Paulo, mas a gente quer potencializar isso, né? A gente quer tornar isso mais visível e demonstrar para os professores que é possível, sim, trabalhar também com a língua portuguesa, com história, geografia, matemática, mas também trabalhar com os aspectos que não são cognitivos. Isso são fundamentais para nós, né? Então, essa Agenda 2030 ela é muito cara para nós, né? Quando a gente olha também para a paz, né, e prosperidade, por exemplo, essa relação de conflito que existe dentro da escola, existe dentro do território que a gente sabe. Então, como que a gente pode trabalhar com isso dentro de um currículo, né? Então, essa é a ideia que eu quis trazer para vocês hoje sobre o que tem dentro do currículo da cidade de São Paulo, de uma maneira muito breve, logicamente, mas são os aspectos que nós pensamos desde o princípio para que a gente possa tornar uma educação de qualidade. Ok? Obrigado.